Chamada fantasma em telefonia IP. Quem aqui nunca sofreu com esse problema? Olha só, eu tenho aqui um cliente SIP que está sendo atacado constantemente. É um número de telefone completamente aleatório, discado para um número completamente aleatório. O meu cliente SIP está recebendo essa ligação, veja, ó, é o ramal 1001, mas está recebendo uma ligação destinada para esse número. Por quê? Se eu atendo a ligação, dá um segundo, derruba e entra uma nova chamada. Se eu declino ela, começa a tocar de novo. Se eu declino, começa a tocar de novo. Como é que eu vou utilizar o meu ramal aqui nesse caso? Você já pensou quantos clientes teus podem estar sendo atacados dessa forma aqui? E o que você pode fazer para resolver isso? Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como é que esses ataques funcionam e também alguns mecanismos de segurança para alguns clientes SIP previnem esse tipo de situação. Eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que funciona. Então, fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo é bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá! Então, em primeiro lugar, tá tudo bem, eu não estou sendo atacado de verdade. Isso aqui que eu mostrei para vocês foi apenas uma simulação de um programa que eu utilizo aqui para fazer alguns testes com o protocolo SIP. O que eu apresentei aqui foi simplesmente uma vulnerabilidade da aplicação MicroSIP, que ele recebe request SIP e trata request SIP a partir de qualquer host, destinado para qualquer número. Ele não tem nenhuma capacidade de filtro para poder selecionar, olha, o meu ramal é o 1001, mas essa chamada é destinada para um número completamente diferente do ramal ao qual eu estou registrado. E ele aceita essa ligação. Além do mais, o meu ramal SIP está registrado com um SIP server privado, aqui da minha própria rede, aqui do meu laboratório. E ele está recebendo o request de um endereçamento IP completamente diferente do meu SIP server. Ele está tratando isso. Por que ele está aceitando isso? Quais são os mecanismos de segurança que o MicroSIP ele tem para poder se proteger desse tipo de situação? Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês qual que é o processo de registro aqui que o MicroSIP está fazendo. Perceba ó, que no meu Wireshark eu já capturei aqui o registro da minha máquina se registrando com o SIP Server e ele está se declarando aqui no endereço IP 10.1.1.240 na porta 61550. Perceba que a aplicação não informa qual que é o transporte, ou seja, por padrão é o transporte UDP. E o que eu estou fazendo aqui para gerar esses ataques? Eu estou simplesmente rodando um script com a aplicação chamada CIPP. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Basicamente eu estou executando aqui uma linha de comando. Estou executando esse script que vai basicamente fazer uma chamada básica. Estou mandando para o meu próprio endereço IP público, nessa porta aqui 61550 que eu deixei nateada para o meu host. A partir desse endereço IP aqui da minha máquina, essa aqui é a minha porta de origem, esse aqui é o meu número de A, esse aqui é o meu número de B. Estou utilizando o transporte UDP. Estou mandando 10.000 mensagens numa taxa de 2 mensagens por segundo. Logo após a ligação ter sido atendida, eu desligo a ligação depois de 1 segundo. Então é por isso que eu estou incomodando tanto aquele meu cliente SIP ali. Só que o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando para o meu endereço IP público. Vamos fazer um teste aqui com o SIP-IP, enviando para o endereço IP privado e na porta ao qual o microSIP aqui ele se registrou. Então, o register aqui foi a partir do IP 10.1.1.240 na porta 61550. Então, eu vou trocar aqui o endereço IP 10.1.1.240 na porta 61550. Eu vou começar a disparar mensagens SIP para esse host nessa porta utilizando o transporte UDP. Lembrando, 10.000 mensagens numa taxa de 2 mensagens por segundo. Vamos lá? Olha só o que vai acontecer. Estou disparando um monte de invites. O meu cliente SIP ele está respondendo sem try, 180 ringing. Pode ver aqui ó, que eu estou infernizando a vida do meu cliente SIP. Se eu vier aqui, ó, pode ver que ele está vindo a partir desse endereço IP. As mensagens internas aqui confirmam o endereço IP de origem, 10.1.1.101. A aplicação é o CIPP que eu estou utilizando. Então, quando eu atendo a ligação, dá um segundo, desliga e começa uma nova chamada. Eu estou simplesmente mandando uma série de mensagens aqui. Eu posso deixar isso aqui rodando o dia inteiro. Essa pessoa nunca vai conseguir utilizar o ramal dela. Então, essa é uma das facilidades de você utilizar ferramentas de teste, como o CIPP. Aqui eu estou simulando um ataque, nesse caso. Se a gente olhar, deixa eu parar aqui para sair esse barulhinho de toque.
Aqui nesse teste, o intuito é mostrar qual que é a fragilidade que o microchip tem. Ele não tem nenhum mecanismo de segurança para identificar se aquele request é para ele mesmo. Eu simplesmente mando um request qualquer para um número aleatório, a partir de um número aleatório, a partir de qualquer endereço IP, e o microchip ele simplesmente aceita essa ligação. Ataques em telefonia IP são cada vez mais comuns e muitos fabricantes e desenvolvedores têm implementado mecanismos de segurança. Aqui no caso do microchip, eu já dei uma boa olhada, eu não tenho nenhuma configuração específica aqui para a conta do microchip que impede eu de receber ligações fantasmas, tanto nas configurações da conta quanto nas configurações da aplicação em si. Tá? Então aqui não tem nenhum tipo de parâmetro informando, olha, apenas receba ligações provenientes do SIP server ao qual você está registrado. Olha, verifique o número de destino do request recebido e compare com o número da conta ao qual está registrado. Verifica se é o mesmo. Né? Então, muitos fabricantes têm implementado esse tipo de check nos aparelhos telefônicos, nos softphones, o que não é o caso do microchip. Então, no microchip, basta eu mandar um request qualquer que ele aceita, como a gente viu aqui. O que eu faço para resolver isso aqui geralmente? Eu simplesmente entro aqui nas configurações de conta, edito e mudo o transporte para TCP. Você pode ver que o meu Wireshark aqui está capturando os pacotes. Perceba que eu tinha um registro via UDP e agora eu simplesmente estou me registrando via TCP. Qual que é a minha porta de origem? 64457, transporte TCP. O IP 10.1.1.240. Agora eu vou utilizar o microchip, eu vou mudar os parâmetros dele para mandar requests sobre o transporte TCP destinados a esse IP 240 na porta 64457. Olha só o comportamento agora como fica. Então, o IP é o mesmo, 240, a porta é 64457 e o transporte agora não é mais UDP, é TCP. Então, vou estar mudando aqui para conexão TCP. Perceba que os demais parâmetros continuam os mesmos. Estou rodando o mesmo script, destinado para o mesmo endereço IP, na porta TCP, ao qual meu client SIP se registrou, a partir do meu endereço IP 101 na porta 5060, porta de origem, número de A, número de B, transporte TCP, 10.000 mensagens numa taxa de 2 mensagens por segundo. Script aqui. Perceba ó, que ele já está recusando o request. Eu estou aqui tentando mandar requests através do transporte TCP para o microchip da minha outra máquina, porém está sendo recusado. O que está acontecendo aqui? Eu estou aqui variando o transporte para apenas uma conexão. Estou aqui variando o transporte para lidar com N conexões TCP, só que nada disso é aceito. Por quê? Porque o meu client SIP ele estabeleceu uma conexão TCP com o meu SIP server, então os dois possuem uma conexão estabelecida. E um terceiro está tentando mandar um request através dessa conexão estabelecida e o microSIP simplesmente recusa esse novo request em cima dessa conexão que já está estabelecida. Se eu olhar aqui na máquina onde está instalado o microSIP, por exemplo, posso utilizar o comando netstat-ano e a gente pode procurar aqui as conexões TCP pela porta ao qual ele está utilizando para se comunicar com o meu SIP server. Perceba ó, que eu tenho uma conexão TCP estabelecida entre a minha máquina na porta 64457, com o endereço IP do meu SIP server na porta 5060 e uma conexão estabelecida. E o processo é o 4204, isso aqui é o PID do processo. Se eu vier aqui na área de gerenciador de tarefas, vem aqui em detalhes, se eu procurar aqui pelo PID 4204, ó, perceba que eu tenho aqui o PID 4204 associado ao microSIP, ou seja, é o microSIP que está estabelecendo essa conexão aqui e ele mantém essa conexão TCP estabelecida, impedindo que um terceiro utilize essa conexão para poder mandar requests, diferentemente do transporte UDP que eu estava utilizando antes, que não é orientado à conexão, ou seja, ele simplesmente abre a porta e fica ali esperando o pacote, independente de quem manda o pacote. Se for no meu SIP server ou se for um terceiro, ele vai aceitar. Se aquele pacote recebido for proveniente do endereço IP do meu SIP server ou de um terceiro, ele vai aceitar. Se o request recebido pelo microSIP possui um número chamado diferente da conta ao qual ele está registrado, ele vai aceitar. Então, via UDP, o microSIP não tem nenhum tipo de proteção, como você pode ver. Já quando eu mudo o transporte para TCP, o microSIP passa a se tratar de uma forma muito melhor. Ele passa a recusar as conexões TCP que são originadas a partir de um endereço IP qualquer que não seja o teu SIP server. Então,
ponto para o microSIP quando se trata de TCP, mas quando é via UDP, ele possui algumas falhas que a gente não consegue lidar. Vamos dar uma olhadinha aqui num outro caso. Eu tenho um aparelho telefônico que eu utilizo aqui para fazer alguns testes e ele está registrado no meu SIP Server. Deixa eu acessar ele aqui para mostrar para vocês. Eu vou acessar as configurações dele e ele já possui uma conta registrada, que é o ramal 1002 que está registrado no meu SIP Server. Esse ramal aqui, como você pode ver, está utilizando o transporte UDP para se comunicar com o meu SIP Server e está utilizando a porta local 5060. O endereço dele é 10.1.1.86. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou voltar para a minha aplicação microSIP. Eu vou simplesmente direcionar o ataque para esse endereço IP. 86 na porta 5060 através do transporte UDP. Eu vou mandar 10.000 mensagens numa taxa de 2 mensagens por segundo. Delay de 1 segundo para mandar o buy após o atendimento. Então, vou mandar um request aqui. O aparelho já está tocando. Já tem todas as linhas aqui tocando. O aparelho está tocando feito um doido aqui, né? Então tem todas as luzes piscando. Tá? O aparelho está simplesmente travado. Eu não consigo operar ele aqui. Eu vou ter que pegar mais leve com ele nos testes. Aguenta aí. Bem, meu ramal ele já voltou a funcionar. Eu vou aqui mandar um request para o meu aparelho. Só que como eu peguei muito pesado com ele, eu vou mandar aqui apenas uma única mensagem. Eu não vou mandar nenhuma taxa de mensagens por segundo. Eu quero que ele apenas receba esse request aqui, destinado a um número aleatório a partir de um número qualquer, uma mensagem via UDP. Ela vai ser desligada 1 segundo após o atendimento. A questão aqui não é a quantidade de mensagens que eu mando, mas é se o aparelho vai receber, ele vai tratar ou não essa mensagem. Perceba que eu estou mandando aqui proveniente de um número qualquer, tudo bem, mas destinado a um número completamente diferente ao qual o meu ramal está registrado. Lá é o ramal 1002, e por que ele vai receber uma ligação destinada para esse número? Só porque eu apontei aqui para esse IP e porta ele vai aceitar? Então, ó, mandei o request, você pode ver que o aparelho está tocando aqui do meu lado, eu vou atender a ligação, vai dar um segundo, desligou. Então o aparelho processou essa chamada fantasma. Por que ele fez isso? Por default, o aparelho telefônico ele não tem nenhum tipo de tratamento para esse tipo de situação. Eu posso simplesmente habilitar esses tratamentos de segurança para que o aparelho pare de aceitar esse tipo de request, resolvendo o problema das ligações fantasmas. Então, se eu acessar aqui o meu aparelho telefônico, vamos voltar aqui para as configurações. Então, eu posso simplesmente vir aqui na minha conta, SIP Settings, eu tenho aqui Security Settings. Aqui entram alguns flags interessantes que vale a pena a gente dar uma olhada. O principal deles é esse aqui, ó. Accept incoming SIP from proxy only. Ou seja, ele apenas aceita pacotes SIP, request SIP a partir do endereço IP do SIP server ao qual essa conta está registrada. E por padrão, esse flag aqui ele vem desabilitado. Quando eu habilitar esse flag aqui, você pode ver que automaticamente ele vai parar de receber request e tratar esses requests que estão sendo enviados para o aparelho telefônico. Quando eu der um save and apply aqui, o que vai acontecer? Olha só. Eu vou executar aqui novamente a minha aplicação microSIP. Eu vou mandar apenas uma única mensagem. Eu apenas quero ver se o aparelho vai tratar aquela mensagem ou não. Eu não quero infernizar aquele aparelho telefônico com tantas mensagens que não tinha feito antes, porque eu não quero travar ele agora. Tá? Então, eu vou estar mandando um request sobre o transporte UDP, uma única mensagem para o endereço IP do meu aparelho na porta 5060 ao qual ele está escutando. Então, mandei o request. Pode ver, ó, eu mandei o invite e o meu aparelho telefônico não está dando nenhum tipo de resposta aqui. Isso daqui é o que a gente quer que aconteça. O atacante mandou um request e não teve nenhum tipo de retorno, porque com isso ele acaba achando que aquele endereço IP, aquele destinatário, não tem nenhum endpoint SIP escutando para tratar aquele request. Então ele parte para outro endereço IP, para outra porta, continua escaneando a rede e vai para outro alvo. Mas a questão é que ele larga o pé do teu aparelho. Né? Ele para de infernizar o teu usuário com essas chamadas fantasmas. Então, esse daqui é o melhor cenário. Outro flag que a gente pode utilizar aqui é
Check CPU User ID for Incoming Invite. Então ele vai passar a comparar o número chamado na request line, ou seja, o número de destino que o aparelho telefônico recebeu, com o campo User ID que está cadastrado lá na conta deste ramal. Então vamos dar um Save and Apply e vamos fazer alguns testes aqui. Então eu estou aqui com o meu CPP, eu vou chamar um número completamente aleatório no endereço IP e porta do meu aparelho telefônico sobre o transporte UDP. Vamos ver se com esse flag agora o meu ramal vai passar a aceitar essa chamada. Então, mandei a ligação, o aparelho respondeu status code 486, busy here, ocupado. Warning, aviso, todas as linhas estão em uso. O aparelho telefônico tem um tratamento para esse tipo de situação e informa o chamador que todas as linhas estão em uso. Isso aqui pode ser um problema, porque o atacante recebeu uma informação SIP indicando que você tem um alvo. Basta eu continuar insistindo. O aparelho telefônico parou de tratar aquela chamada, parou de tocar, ou seja, parou de incomodar o usuário, mas o aparelho ainda manda uma informação para o atacante dizendo que, olha, aqui tem um SIP endpoint, acerte o número que eu vou tocar. Então, essa aqui é a questão. Se eu simplesmente começar a variar aqui o número chamado, e em algum momento eu chamar aqui, por exemplo, 1002, que é o número do meu próprio ramal, o meu ramal ele vai simplesmente tocar, e é o que está acontecendo agora. Invite 100, 180, 200, eu posso atender a minha ligação aqui, atendeu a ligação, desligou, e comecei a incomodar o usuário de novo. Então, entre esses dois flags aqui, check CPU user ID for incoming invite, é bom habilitar ele? Tudo bem, é bom habilitar ele, só que o problema é que ele manda uma informação para o atacante ainda. Esse flag aqui, accept incoming SIP from proxy only, é o flag ideal para a gente habilitar nesse cenário. Posso habilitar os dois flags? Pode, sem dúvida. Então, no caso, se o aparelho telefônico recebeu uma ligação de um SIP server que não é ao qual ele está registrado, ele vai simplesmente negar. Se por acaso ele recebeu uma ligação do SIP server ao qual ele está registrado para um número que não é o próprio aparelho telefônico, ele vai mandar uma informação para trás. Então, consultem os fabricantes dos aparelhos telefônicos sobre esses flags de segurança, porque hoje em dia eles são fundamentais em meio a tanto ataque que a gente anda recebendo. Então, nesse vídeo, a gente pode ver muito bem como é que os ataques funcionam, quais as ferramentas que eu posso utilizar para gerar esses ataques, por exemplo, o CPP é uma delas. A gente pode utilizar tanto para testes quanto para ataques, incomodar os usuários. E também a gente viu aqui alguns parâmetros, algumas formas de segurança para a gente estar burlando esse tipo de problema. Bem, pessoal, então se esse vídeo foi útil para vocês, se vocês gostaram do conteúdo, deixa um like, escreve um comentário, diz aí qual que é o fabricante que você trabalha que não tem esse flag, tá? Para que a gente possa conhecer um pouquinho melhor também todos os demais fabricantes. Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.